Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E quem está falando é o André, aqui criador do canal e agora então investidor qualificado. Gostaria de trazer para vocês aqui uma notícia muito interessante e que talvez a maioria de vocês hoje não saiba. O Banco BMG tem um dividendo escondido que já está provisionado para você receber e é sobre isso que eu vou tratar neste vídeo. Então, se você quer saber quanto que você vai receber no futuro, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, antes da gente começar esse vídeo, apenas um pequeno disclaimer. Eu quero dizer para vocês que não é porque o banco ele tem um determinado dividendo provisionado que isso pode no futuro se repetir. E exatamente por conta de alguns dividendos atraírem muitas pessoas, sair correndo atrás dessa ação, isso acaba gerando um movimento um pouco especulativo nesse papel. E exatamente por isso que eu não quero que você caia em algumas armadilhas que o mercado financeiro ele prega. Um dividendo talvez na casa dos seus 5, 6, 10% numa única tacada pode sim ser um bom atrativo para trazer muitas pessoas para o papel e é isso que eu não quero que aconteça, porque isso acaba dando um certo prejuízo depois que você recebe os dividendos e a ação então despenca, percebendo alguns investidores um pouco mais astutos que aquele dividendo não era sustentável no longo tempo. Agora, eu quero também fazer um outro convite para vocês. Eu habilitei aqui a área de membros do canal. Basicamente ali eu tenho apenas 2 níveis e eu faço convite para você conhecer, se gostar um pouco do meu trabalho. Lá eu tenho lives exclusivas, tenho também um atendimento quase que personalizado aqui para você, que nós vamos conversar sobre a sua carteira de investimentos por 1 hora. Mas, sem mais delongas, eu vou direto aqui para o vídeo mostrar para vocês exatamente o que eu estou falando. Eu estou falando deste documento aqui. André, eu não entendo muito bem esse documento, você poderia me explicar? E neste documento você vai poder perceber que existem aqui dividendos e juros sobre capital próprio. Você vai poder perceber também que é um documento bastante extenso, tem aqui 80 páginas. Sim, eu li essas 80 páginas do Banco BMG, porque este foi o resultado do segundo trimestre de 2023 e foi o motivo pelo qual eu saí desta ação. Vendi 5.200 ações. Se você quiser saber um pouco mais do motivo, vou deixar aqui no card para vocês conhecerem um pouco mais sobre a minha carteira de investimentos e o porquê que eu saí desta ação. Mas claro, eu saí sabendo que existe um juro sobre capital próprio que serão pagos aqui no futuro. Para isso, vamos olhar o que eles disseram para nós. Que os acionistas têm direito a receber uma importância de 25% do lucro, tudo bem, isso está estabelecido na lei mesmo, na 6.404, que é a lei das sociedades anônimas, mas não só isso, ele fala que esse daqui é o mínimo estatutário, e eles colocam o seguinte, que em 30 de junho de 23 foram provisionados 69.200.000 reais a título de juros sobre capital próprio, sendo que desses 69, apenas 11 foram pagos, ou seja, lembra aqueles 2 centavos que nós recebemos, que considerando ali os descontos do JCP, que você acabou recebendo aqueles 0,18 centavos por ação, um valor realmente bastante pequeno? Olha só o que acontece, existe um dividendo que está, vamos dizer assim, escondido. Vamos fazer algumas contas, apenas para que a gente consiga compreender. Eles disseram que aqui eles têm 69.200.000 reais provisionados, só que desse valor todo, eles pagaram 11.661.000. E como que nós vamos fazer essa conta? Nós vamos pegar esse valor de 57.539 mil reais e nós vamos dividir pela quantidade de ações que nós temos. Eu já peguei aqui no site e nós temos 583 milhões de ações. Pois bem, vamos fazer essa divisão. Nós vamos chegar no valor aqui de basicamente 9 centavos por ação. Só que eu vou já excluir aqui uns 15% dos juros sobre capital próprio que nós já temos recolhidos aqui na fonte. Portanto, nós temos aqui escondidos 8 centavos praticamente que nós vamos receber. Tá, vamos colocar isso aqui para 0,84 apenas para facilitar a nossa conta. Vamos arredondar um pouquinho para cima. Quanto que isso nos daria hoje de dividendos? Bem, para isso eu tenho que pegar quanto que hoje a ação ela está sendo cotada. Está aqui em R$ 2,46. Se pegarmos, portanto, R$ 2,46, você vai perceber que este dividendo numa única tacada pode representar 3,41%. André, você pode então me dizer que esses 3,41 mais esses quase 16 que foram recebidos, significa que eu vou receber no ano ali quase 20% de dividendo? Não, aí que está o ponto. E vou até trazer vocês aqui para a tela para a gente analisar algumas coisas. Esse dividendo aqui, ele é referente aos últimos 12 meses. Eu sempre gosto de analisar um período de 1 ano, para que a gente consiga efetivamente ter uma noção. E por mais que nós ainda tenhamos bastante resultados para sair do terceiro e do quarto trimestre, eu particularmente tenho uma visão muito específica a respeito do BMG. Afinal de contas, foi um banco que reportou
prejuízo nesse segundo TRI e foi um dos motivos pelos quais eu saí dessa empresa. Pois bem, o que eu quero mostrar para vocês é a questão dos dividendos que foram pagos em relação a 2023. Então, olha lá. Aqui, neste mês, em 24/4/2023, nós tivemos um anúncio daqueles 2 centavos. Olha só onde estão esses 2 centavos. E por que é interessante você sempre voltar no documento? O que eles disseram? Que no ano de 2023, olha só, em 30 de junho de 2023 foi provisionado esse montante aqui. 11 milhões foram referentes ao primeiro trimestre e eles disseram o seguinte, que o banco decidiu não declarar JCP referente ao segundo TRI. E qual que é o ponto que me gerou uma baita de uma desconfiança? E aqui eu vou até trazer para mim para a gente conversar claramente sobre isso. Quando o banco ele anunciou que ele não iria pagar esse dividendo ou esse JCP para nós no segundo trimestre, isso ocorreu antes da divulgação do resultado do segundo TRI. Qual que foi a minha indagação? Bem, o banco ele queria fazer aquisições, comprar uma participação maior na Granito, comprar participações ou até mesmo a totalidade da BMG Seguros, BMG Seguridade, e eu fiquei imaginando, poxa, se eles estão empregando o meu dinheiro, e claro que seria pago como JCP muito melhor do que eu iria empregar, que provavelmente seria reinvestido na própria empresa, eu deixo o dinheiro com vocês. Só que não foi isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que o banco operou mal. E operando mal, acaba com a confiança que eu tinha na empresa. E foi exatamente esse, vamos dizer assim, o principal motivo pelo qual eu saí. E aqui você já tem, vamos dizer assim, uma visão daquilo que é possível acontecer com o banco. Porque, pelo menos nesses 6 meses, eles provisionaram quase 70 milhões. Vamos supor que eles consigam dobrar esse provisionamento. E eu sempre gosto de fazer essa conta aqui com vocês. Vamos pegar que o banco ele tenha conseguido esses 69 milhões e 200 mil reais. Vamos fazer isso aqui vezes 2. Portanto, eu tenho 134 milhões de reais e 400 mil para distribuir como JCP. O que eu vou fazer? Eu vou dividir isso pela quantidade total de ações que eu tenho. Vou tirar aqui os 15%, porque é sempre importante a gente tirar isso, e eu chego num resultado de 20 centavos por ação. Dividido mais uma vez pelo valor que a ação está hoje, no R$ 2,46, você vai poder concluir comigo que nós vamos ter um dividendo um pouco mais razoável, na casa aqui dos seus 8%. 8%, como vocês vão ver. Um banco que paga 8% realmente é um banco razoável. Dentro da nossa bolsa de valores, poucos estão passando dessa métrica. Talvez o Banco ABC, talvez até o Banco do Brasil tenha uma métrica um pouco maior, na casa dos seus 10%, 12%. No entanto, o que eu consigo enxergar de risco no BMG que eu não enxergo nesses outros bancos? Um operacional muito duvidoso. Porque, claro, você tem que entender o que acontece dentro da carteira do BMG. Como muitos sabem, ou se não sabiam, isso faço o convite até para vocês olharem um pouco do resultado que eles trazem, eles têm muito crédito consignado. E por conta de algumas limitações da lei, você não pode dar juros muito mais altos do que aqueles que são postos para outros empréstimos que não o consignado. Então, é como se nós tivéssemos uma limitação de 2% ao mês para empréstimo consignado e para outros empréstimos que não consignado, você tem uns juros que você pode aplicar ali mensal de 4, 5, 10%. Então, nessa métrica, portanto, com uma Selic alta e você tendo que captar um dinheiro caro e emprestar a uma taxa limitada por lei, você fica muito amarrado. E quando essa taxa de juros ela começar a cair, necessariamente, ou pelo menos é o que se espera do banco, ele vai conseguir operacionalizar muito melhor. Só que quebrou um pouco a minha confiança no sentido de que ele não consegue, em cenários mais caóticos e com uma taxa de juros mais alta, operar bem. E como nós sabemos, o Brasil ele é repleto de crises, ele é repleto de momentos em que as taxas de juros elas sobem rapidamente e demoram muito tempo para cair. Nós estamos, ou pelo menos estávamos, quando ela estava em 13,75, muito próximos às nossas taxas de juros mais elevadas desde o Plano Real. Portanto, se eu tenho um banco que ele não consegue sobreviver, ou pelo menos se manter lucrativo em momentos de crise, e o Brasil é um antro de crises políticas, crises financeiras, crises sociais, eu particularmente prefiro ficar de fora desse banco e essa foi a decisão que eu tomei em vender, mas eu quero passar para você essa oportunidade de enxergar o Banco BMG como um banco que pode pagar um bom dividendo, que já está provisionado no banco, e que se trouxer uma determinada lucratividade, ainda pode trazer um dividendo de 8,2% no ano de 2023. Enfim, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, estamos já aqui alcançando 5 mil inscritos, é uma meta que eu tenho para o final do
do ano. Então, espero contar aqui com você. E se gostou mais ainda do conteúdo e quer ter um papo um pouco mais aberto comigo, você pode se tornar membro aqui embaixo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!